Olá, me chamo Rafael. Eu tenho aula com a Teacher Pamela, acredito que por volta de 6 meses ou próximo disso. Antes de ter aula com ela, eu já fazia aula em outra escola. Eu fiz num período mais ou menos 2 anos, no período da pandemia ali, no começo dela. E aí depois eu comecei a fazer aula com a Pamela. Eu já conhecia ela antes e eu já tinha visto alguns vídeos dela na página dela do Instagram e eu gostava muito das aulas dela. Eu achava que era uma aula bem dinâmica, assim, de fácil entendimento. E aí eu entrei em contato com ela para falar sobre as aulas, para saber como eram. E assim, já de cara, ela me deu muita confiança sobre as aulas. Claramente deu para ver que ela sabia o que ela estava fazendo, que ela sabia o que ela estava falando. Então acredito que uma aula melhor preparada, melhor direcionada, os resultados tendem a ser mais positivos. Quando eu comecei a ter aula com ela, uma dificuldade muito grande que eu tinha era do listen. Eu tinha comentado isso com ela. Foi uma coisa que a gente vem trabalhando bastante nos últimos períodos. E é uma coisa que claramente eu sinto uma melhora muito grande. Hoje em dia, claro, estou num processo de aprendizado ainda. Todo dia é um aprendizado novo. Mas uma dificuldade muito grande que eu tinha, por exemplo, de assistir um vídeo em inglês e não entender o que estava falando, hoje em dia eu não tenho tanto essa dificuldade. Hoje em dia eu consigo assistir um vídeo e entender, por exemplo, a ideia do que se passa no vídeo ou boa parte do que está se falando. Isso graças às aulas, graças à paciência, a didática que ela tem é muito boa. E uma outra coisa que eu tinha comentado com ela antes mesmo de começar as aulas, e que ela tinha uma dicção muito boa e que isso facilitava muito a pronúncia das palavras, o que ela estava falando. Então, com certeza, isso foi uma coisa que foi um diferencial muito grande para mim. Isso do listening ter melhorado muito ajuda muito na comunicação também. Porque se eu escuto alguém falar alguma coisa, alguém me pergunta algo, mesmo que eu não entenda, mesmo que me falte vocabulário para conseguir responder, pelo fato de eu entender a pergunta, fica um pouco mais fácil de eu conseguir elaborar alguma resposta, ou mesmo que seja uma comunicação não verbal, pelo fato de eu estar entendendo o que a outra pessoa do outro lado está falando. Então acredito que de uma forma geral, pela dinâmica das aulas, pela forma como as aulas são estruturadas, eu acredito que isso é um ponto muito positivo e que ajuda muito para nossa formação e no desenvolvimento da língua.